Tudo bom? Estamos iniciando o nosso programa Descobrindo o Seu Interior, Autogestão e Espiritualidade. Hoje nós vamos falar sobre educação. Hoje é um podcast muito especial com uma professora muito experiente, que é a professora Bilu. Pessoal, antes de começar a falar sobre educação, queria falar para vocês que nossos programas nós temos falado sobre vários assuntos. Esses assuntos têm tudo a ver com a sua autogestão e espiritualidade. Assuntos como autoconhecimento, gestão financeira, descobrindo o seu interior para uma transformação, espiritualidade, desenvolvimento pessoal, relacionamento, comunicação, a conexão com a natureza, meditação e histórias inspiradoras e de sucesso. Vamos lá, vamos começar a falar sobre educação. Hoje a gente vai falar sobre educação sem fronteiras, a formação, a inclusão das pessoas através do conhecimento no mercado de trabalho, na sociedade como um todo. E para isso, nós estamos aqui com a professora Bilu. Tudo bem, professora? Muito bem. Uma boa tarde a você, Júnior, e também a todos que estão nos ouvindo. Que bom. Professora Bilu, vamos começar falando um pouco sobre você. Aqui na nossa região, muitas pessoas já te conhecem, muitas pessoas passaram na sala de aula, em você sendo a professora. E a gente sabe também que não só como professora, como gestora também na educação, tá? E tem uma história aí que nós vamos falar muito, sobre você, educação, e a importância de toda técnicas pedagógicas e com a vinda de tecnologias, e tudo mais. Bilu, para começar, então, fale um pouco de você, da sua experiência, da sua formação no sentido, de como foi o seu percurso na educação e como ainda continua sendo. Opa! Vamos lá então, pessoal. Eu quero me apresentar a vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Lúcia, meu apelido é Bilu. Estou na educação há quase 50 anos. Então, passei por tudo que vocês imaginam, Fui diretora, fui vice-diretora, fui coordenadora pedagógica, fui professora da educação infantil, do ensino fundamental 1, do ensino fundamental 2. E durante todo esse percurso, obviamente, a gente foi aprendendo, analisando, refletindo, muita coisa, para chegarmos onde estamos hoje, Então, é muito importante ter esse conhecimento vasto para a gente poder dar a nossa opinião. Quanto hoje eu estou dentro do ensino superior, eu formo educadores, eu estou dentro das faculdades integradas de Jaú, a qual eu me orgulho demais de estar ali, e já tenho 18 para 19 anos dentro do ensino superior. Então, eu conheço toda essa bagagem dentro da educação. E por isso, hoje nós vamos bater um papo bem gostoso a respeito dela. Logicamente, nós podemos ter opiniões diferentes, mas é importante a gente poder dar o parecer para que vocês possam pesquisar, analisar algumas coisas e ter também um posicionamento a respeito da educação. Muito bom, muito bom. Professora Bilu, você vê o prestígio que você tem, porque mal começamos, já tem várias pessoas aqui entrando em contato, tá? A Maria Aparecida Leonelli, tá? Dizendo aí uma boa tarde, um bom início aqui de programa. A Heloísa Costa, bora Bilu, ou seja, deve ser uma fã, uma aluna maravilhosa. Que ótimo. O Edmilson Eufrásio, que é presidente da Academia de Letras aqui da nossa cidade, e que tem também feito um belo trabalho dentro da cultura e da educação. A Heloísa Costa novamente aí, que linda, Bilu. Muito obrigada, beijo. Heloísa. Beijo, minha linda. Que bom. Te vejo lá nas aulas. Olha lá, hoje eu acho que ela tem aula com você. O Dom Castro, que também manda uma boa tarde, ele também faz parte, é um filósofo, faz parte da Academia Jaurense de Letras. O Gessé Lira, que também é um amigo nosso, engenheiro civil, e que também está sempre aí colaborando com a educação, na sociedade, fazendo grandes trabalhos junto ao Rotary Club também. Tá? E, então, olha lá, o João Castro, aí, que também, novamente, colocando aí um monte de coraçãozinho aí, torcendo aí por nós. O importante, então, é dizer o seguinte, vamos lá. Então, dentro disso tudo, até eu preciso falar aqui que eu conheci a Bilu em 2009, ou seja, já 15 anos atrás. A gente trabalhou junto, eu fui secretário da Educação Municipal
e foi muito interessante, foi uma época para mim que eu aprendi muito, né? Procurei desenvolver um trabalho diferenciado na educação, como um gestor, né? Onde a gente fez realmente investimentos na educação para que tivesse material de qualidade e também o reconhecimento, principalmente, né, financeiro, porque o reconhecimento do professor ele é reconhecido, né, como uma função, uma profissão nobre dentro da sociedade, mas infelizmente ainda não tão reconhecido financeiramente. E naquela gestão a gente procurou fazer um máximo para que os professores tivessem, né, pelo menos um aumento, melhorias na qualidade, no desenvolvimento também financeiro, né, porque é assim que a gente precisa, né, desenvolver também tanto a busca de capacitação, também nós fizemos muita capacitação, e a Bilu era uma das nossas diretoras que trabalhava naquela época, né, não só naquela época, com certeza, mas naquela época como a diretora do que era o EJA, que hoje é o SEJA, né, que é o Centro Educacional de Jovens e Adultos, onde a gente viu transformações maravilhosas de pessoas, principalmente os idosos, né, felizes de poder entender muitas vezes alguns letreiros, né? Viu, Júnior? Então, é importante falar desse momento, 2009, que voltamos a falar. Nós trabalhávamos também com um programa chamado Brasil Alfabetizado, do governo federal naquela época, né? E a gente tinha salas de aula em casas das pessoas, né? E o idoso, ao invés de ir para a escola, iam numa determinada casa, né, num local, sim, onde aquelas pessoas começavam a alfabetização. A horas que eles tinham o mínimo necessário, eles iam para as escolas mesmo, para as unidades escolares. Sim. Foi um projeto muito lindo. Isso é incluir, né? Isso é colocar o homem, o indivíduo, numa sociedade letrada, onde ele possa se posicionar. Isso é muito lindo. Foi um momento muito interessante, né, dentro de políticas públicas que nós trabalhamos juntos, sim. É verdade. Eu gostei muito na época. E eu participei de alguns encerramentos, né, conclusões do ano, por exemplo, e ali a gente via a felicidade não só da pessoa em si, mas dos familiares, uma emoção realmente muito grande. E a descoberta, né, de um ponto de partida diferente para a vida, né? Porque realmente a vida, né, com a leitura é muito mais. A gente começa a dar mais oportunidades para ser feliz, né? Dar mais oportunidades de entender as coisas, de participar, que nem você falou, inclusão social está incluída dentro de um contexto maior na nossa comunidade. Eu queria deixar uma coisa bem clara para vocês, que nós vamos falar muito a respeito dos cursos de formação, né? Sim. Nós precisamos formar educadores que tenham essa visão real de uma educação de qualidade, de uma educação que realmente inclua os indivíduos na sociedade, onde eles possam se fortalecer com respeito, e isso tudo é feito na educação. A educação hoje, ela não pode ser só formada por conteúdos básicos, ela é formada também por conhecimentos entre as pessoas, a interação entre as pessoas. E isso se faz presente também nos cursos de formação. Para iniciar, então, eu vou dizer para vocês que nós passamos por vários momentos. Como, por exemplo, né, uma tendência tradicional, que nós fizemos parte desse contexto, de uma tendência onde o professor era aquele que ditava as regras e o aluno era só o receptor daquela informação. Depois nós passamos por outras tendências, né? Outra tão importante foi a tecnicista, que eu acho que eu e você, Júnior, fomos educados pela tendência tecnicista, né? E hoje nós temos uma outra tendência, que é a tendência crítica social dos conteúdos. Essa tendência é uma tendência do século XXI, é uma tendência onde você tem que refletir a importância do aluno e diagnosticar esse aluno como protagonista da sua história, né? Quem trouxe essa tendência para o Brasil foi Demerval Saviani, e nós acompanhamos essa tendência. Então, nossos alunos estão formados hoje para atender esta tendência pedagógica. É importante que a gente entenda que incluir o aluno é entender que muitos passaram por várias tendências e que hoje nós estamos dentro dessa tendência. E essa tendência pretende dar condições ao aluno de apreender o conhecimento. Isso é muito importante, né? Sem dúvida nenhuma, que interessante.
Então, essa, vamos dizer assim, metodologia, né, ela vem aí a trazer dentro do mundo de hoje essa importância que o aluno tem na participação, vamos dizer, da sala de aula, professor-aluno. Realmente, você falando, eu estou afastado um pouco das salas de aula, mas deu bem para entender. A gente realmente foi educado de uma forma diferente, onde o professor era o protagonista e o aluno era simplesmente um assistente ali, né? Receptor daquilo. Informações. E que, vamos dizer assim, que esse relacionamento, essa comunicação era diferente entre aluno e professor. Hoje, então, a participação do aluno é bem maior e primordial. E como isso é feito? Então, vamos dizer, essa metodologia, juntamente, acredito, com tecnologias novas, como que se passa a essas alterações que houveram durante esses últimos anos? Nós vamos conversar também sobre as questões teóricas, né? Todo professor, é impossível praticar uma ação sem ter uma teoria aqui em base. Então é preciso que os professores sejam cientes do gosto pela leitura, do gosto de pesquisar, ou seja, um professor tem que ser hoje um pesquisador. Sim. Ele tem que buscar essa pesquisa, para que ele se posicione frente a tudo isso, né? Então, por exemplo, nós temos autores diversos. Vamos dar um exemplo de Vygotsky, né, que trabalha muito com as questões de linguagem, com as questões de interações sociais. E Vygotsky dentro dessa nova tendência crítica social dos conteúdos, ele chama a atenção pela linguagem que você tem com o aluno, pela linguagem que você respeita o aluno, todo o conteúdo que foi produzido pela humanidade, que é passado para o aluno, ele tem que ter uma tendência agora de você entender como esse aluno vai entender esse conteúdo, como ele vai ser trabalhado para esse aluno. Então, a partir daí, ele vai utilizar metodologias, recursos eficientes para que esse aluno entenda de uma maneira diferenciada. Né? Que provoque também, né, o aluno a questionar. Muito bem. Essa palavra questionar, provocar, estimular é importante para o professor hoje. Por exemplo, Piaget, ele traça as fases do desenvolvimento humano, que todo professor, seja na fase da educação infantil, seja no ensino fundamental 1 ou 2, seja no ensino médio, até mesmo no ensino superior, nós precisamos reconhecer em Piaget as fases do desenvolvimento humano, para que a gente entenda como esse aluno pensa, qual é a estrutura mental de tudo isso, né? E também temos o nosso querido Paulo Freire, né, que é muito conhecido, até uns criticam, uns amam, né? Sim. Mas Paulo Freire trouxe essa proximidade que todos têm direito à aprendizagem, certo? Sim. Todos deverão ser incluídos, inclusive os adultos que passaram por um período e que não conseguiram estar na escola por diversos problemas, mas eles também deverão ser incluídos aí. Sim. Né? A oportunidade, graças a Deus, está aparecendo. Isso, né? mesmo. Então, Paulo Freire ele chama muito a atenção da participação do processo, da construção da aprendizagem. Realmente. Isso é muito importante, né? Quando a gente fala em produzir algo, é porque eu estou dentro dessa construção. E Paulo Freire chama a atenção também para que o indivíduo possa ser transformado pela educação. Sim. Então, um país que tem uma educação de qualidade, ele é um país diferenciado. Sim. Porque quando uma pessoa tem essa educação, ele passa por momentos importantes na vida. Ele reflete, ele analisa, ele se posiciona, né? Ele chama a atenção para o que ele quer, para o que ele luta. Então, é muito importante transformar-se. Tanto em si mesmo, quanto também a sociedade no teu entorno, né? E partindo disso, então, Paulo Freire foi muito importante para a educação brasileira, né? Eu penso assim que os professores têm uma função muito importante também de mostrar aos alunos a responsabilidade que ele precisa ter. Porque talvez com Paulo Freire, o que a gente, né, que não fiz um estudo pedagógico, mas pela experiência de vida que a gente percebe que críticas em relação a uma certa liberdade que dá ao aluno no sentido de que esse questionamento passa a ser muitas vezes irresponsável no sentido que, na nossa época, por exemplo, os pais sempre deram razão aos professores. Hoje em dia dá a impressão que com essa liberdade, nesse questionamento, muitas vezes os pais estão defendendo os filhos contra os professores, né? Eu não sei se isso acabei misturando muita coisa, Júlio, mas como que se trata os limites com os alunos? Então, Júlio, é muito interessante isso.
As pessoas que não estudam certos autores, elas têm prévias ou pré-conceitos a respeito de muitos assuntos. Quem é que não quer liberdade? Liberdade você consegue com autonomia. Autonomia você consegue quando você tem educação. Né? A educação familiar é uma, a educação escolar é outra, a educação social é outra. Então, a partir de momentos assim, o que é liberdade? Nós precisamos discutir muito isso. A sociedade precisa discutir liberdade. Uma liberdade assistida? Uma liberdade limitada? Uma liberdade onde você posiciona as transformações de forma limites? Como será essa liberdade? Então, as pessoas precisam discutir isso. Sim. Discutir essa liberdade. Eu acredito que quando você forma alguém com liberdade, você dá condições a ele de autonomia. Entendi. Você dá condições a ele de escolha. Entendi. Certo? Agora, nós não podemos, Júnior, de maneira nenhuma, por isso que nós estamos aqui, né? Pensando a educação. Sim. Nada é pronto e acabado, muito menos do que eu estou falando. Sim. Essa é a minha visão de educação através do que eu estudo. Perfeito. Você tem que me dizer uma coisa, eu acho que é muito importante. A escola do ontem foi de ontem. A escola do hoje tem novas pessoas, tem novos seres que estão vendo uma educação diferenciada. Uma nova realidade. Nova realidade. O homem de ontem não é o mesmo homem de hoje. Perfeito. Hoje a tecnologia nos mudou muito. Então, o que era liberdade lá, o que é liberdade aqui? Nenhum momento nós podemos deixar de pensar em discutir a liberdade. Eu preciso discutir essa liberdade, o que é entre pais, professores, sociedade, e chegarmos a uma conclusão. Uma sociedade que discute, que analisa, que debate, é uma sociedade que se transforma. Não adianta viver do passado. Nós devemos respeitar o passado. Isso sim. Respeitar é muito bom, porque lá atrás nos trouxe coisas boas. Olha nós. Isso, e aprender com isso, né? Aprender, como você falou, até com bastante humildade, por todos os anos que você tem, que sempre nós não somos a última palavra, sempre tem o que aprender e a desenvolver. E eu vou falar aqui, ó, que tem as pessoas ainda continuam aqui mandando mensagem. Se quiserem mandar perguntas também para a professora Bilu, ela está aqui para responder. A Patrícia Araújo diz que está te ouvindo de Maringá. Olha que gostoso, né? Legal, Patrícia. Essa coisa da internet, a Patrícia, né? foi minha aluna, da tecnologia. Eu orgulho muito dela. Que bom, olha. Né, o Edmilson, que é o presidente da academia, mandando novamente um abraço aqui para nós e parabenizando por esse trabalho. Celso Nicola mandando um boa tarde. Professor das faculdades integradas. Opa! Grande matemático. E a Karina Fernanda minha amiga do coração. Boa tarde também mandando. E novamente a Patrícia Araújo aí, elogiando, até feliz da vida por estar ouvindo novamente a sua voz. Olha só. Ai, Patrícia, um beijo grande no coração, viu, linda? Então, professora Bilu, é o seguinte. Diante disso tudo, né, dessas transformações, como você falou muito bem, a gente precisa estar com outros olhares, a nova comunidade, as novas relações, as novas situação também que o Brasil se encontra, economicamente, politicamente, quer dizer, é outro contexto, é outra realidade. Correto. Sendo assim, como que o currículo, né, adaptação curricular, existe... como é que está desenvolvendo para que ela esteja mais de acordo com essa realidade de hoje? Então, Júlio, eu gostaria de falar para todos que estão nos ouvindo, depois vai ficar esse podcast direto lá, então as pessoas podem ouvir, mas eu queria falar um pouquinho de currículo. Eu adoro essa parte de gestão, né? O currículo, ele diz muito da gente. Existem alguns documentos dentro das escolas que são importantíssimos, como o plano gestor. Né? O plano gestor, se eu não estiver numa determinada escola e esse plano gestor chegar às minhas mãos, eu sei tudo sobre a escola. Não estando e não vendo a escola. Perfeito. Porque o plano gestor me dá essas condições. Existe dentro do plano gestor uma proposta pedagógica. Né? E os professores têm que seguir, através das suas unidades escolares, a sua proposta pedagógica. Essa proposta pedagógica tem que ser elaborada por todos os membros da escola. Principalmente professores, gestores, devem estar a essa proposta. Isso não tem cópias. A internet nos mostra muitas propostas pedagógicas. Mas só quem está dentro da escola é que consegue ver as minúcias, as necessidades da escola. Então, essa proposta pedagógica tem que ser bem elaborada.
e deve ser, além de elaborada, praticada. Perfeito. Então, ela não precisa ser uma proposta pedagógica que está engavetada, que é um documento desse ou daquele, daquela pessoa. Ela tem que ser uma proposta que está nas mãos de todos, para que a gente saiba conduzir melhor, mediar todo o trabalho a ser desenvolvido na unidade escolar. Sejam focadas, falando a mesma língua, para a mesma direção. Ótimo. Então, veja bem, a construção de um currículo está toda ali. Quando você fala apenas de disciplinas e de carga horária, você acha que o currículo é feito só disso. O currículo não é feito só disso. Nós temos um currículo oculto, nós temos ideologias, né, de professores, a ideologia trazida pelo próprio currículo. Hoje nós temos várias relações com o currículo. Você sabe que, por exemplo, a questão social, a questão de meio ambiente, a questão de cidadania, a questão da Libras, a questão da cultura, a questão da educação afro-brasileira e indígena, a questão da solidariedade, dos direitos humanos, eles estão embutidos hoje no currículo. Perfeito. Então, é muito importante que as pessoas vejam o currículo, analisem o currículo, estudem os seus currículos. Então, toda vez que você imaginar uma escola, você tem que ter em mãos, reconhecer em mãos a proposta pedagógica, o currículo daquela escola, como ele adapta tudo isso. Então, se falar de inclusão, né, que hoje não é mais portador de deficiência, hoje é simplesmente uma pessoa que tem uma deficiência, pessoa com deficiência. Você tem que ter um plano específico para a inclusão social. Você tem que saber um plano específico para a pessoa com deficiência visual, para a pessoa com deficiência auditiva. Isso tudo é muito difícil hoje a escola trabalhar, mas não é impossível. Porque nós preparamos um educador nos cursos de formação com essa diversidade. Mas aí ele entra na escola e ele precisa, é atribuído a ele uma sala de aula e ele vai ter que reconhecer certos problemas. Certo? Uma pessoa com deficiência visual, como ele deve trabalhar? Então, aí ele precisa estudar. Sim. Aí ele precisa buscar os conhecimentos a respeito disso. Perfeito. Então, ninguém nasceu sabendo tudo, mas todos nós precisamos buscar esses conhecimentos. O educador, ele não é simplesmente pronto quando ele saiu do ensino superior. Sim. Muito pelo contrário. Né? É a partir daí que ele vai estudar, que ele vai buscar conhecimento. Isso em todas as profissões, viu? Com certeza. Eu tenho dado aula sobre empreendedorismo e isso para diversas profissões e a gente percebe que a grande dificuldade das pessoas empreenderem, ou seja, fazer sua autogestão, fazer uma gestão de uma empresa, é justamente o fato de que a formação é uma formação que nós temos, universitária, muito técnica. E falta aquela formação de lidar com o próximo, né, do contato, do relacionamento, da parte de você até mesmo ter de conhecer seus custos, de você, por exemplo, também precificar. Existe muita dificuldade porque os cursos nossos são todos técnicos. Então, na hora da convivência do dia a dia, entra a dificuldade. Por quê? Porque falta isso, infelizmente, na formação, mas é com o tempo, né, é com a experiência. E aí que eu queria dizer, te perguntar também, sobre as barreiras que se encontram, né? Que a gente está falando, as dificuldades, e quais são essas maiores barreiras e como superar, né? Para justamente fazer essa inclusão, vamos chamar assim. Vamos lembrar uma coisa, nós vamos falar agora, né, Júnior, de inclusão ou de incluir o indivíduo na sociedade e no mercado de trabalho. Perfeito. Então vamos lá. Primeira coisa que pode até ser alguém falar, Bilu, para com isso. Não, mas primeira coisa que se tem, de fato, na formação do professor. Primeiro, ele tem que amar o que ele faz. Porque ele vai lidar, ele não lida com ferro, ele não lida com tijolo, ele lida com um ser vivo. Um ser vivo que está o tempo inteiro tendo ações e que muda o tempo inteiro, né? Essas ações dentro da escola, porque a escola é viva. Então, não tem. Em primeiro lugar, o professor tem que pensar na importância que ele tem frente àquilo que ele está mediando dentro da escola. Então, quanto a isso, tem duas coisas que são importantes para o professor. Primeiro é a competência técnica dele, que nós acabamos de falar. Ele tem que saber o conteúdo a ser ministrado nas aulas. Ele tem que saber da onde ele parte para onde ele vai chegar. Para isso, ele tem um desenvolvimento.
Para isso ele tem recursos, para isso ele tem metodologia, ele tem estratégias. Sim. Ok? Então, competência técnica ele vai ter. Sim. E ele tem que saber a hora de buscar, o tempo todinho. E quando ele tem essa competência técnica, ele tem que ter um compromisso. Ele tem que ter um compromisso com a sociedade. E isso é muito importante ter com a sociedade. Então, quando uma mãezinha leva o seu filho até a escola, ela deixa a nossa poder desenvolver esse trabalho com essa criança. Então, tem que ter muito respeito por essa mãezinha, ok? Sim. Por essa família, de um modo geral, que me dá o direito de educar, entre aspas, dar uma educação de conhecimento a essa criança. Certo? Então, o compromisso social e a competência técnica é as duas maiores armas que o professor tem em mãos. E, para isso, o contato com pais, com gestores, com a comunidade escolar como um todo, eu preciso ter respeito quanto a isso. Um dos maiores e difíceis pilares da educação, como Delores fala, é a questão do conviver. Né? Porque quando eu convivo com você, eu sei das suas fraquezas, das suas necessidades, da sua beleza, eu sei de tudo, sei da sua luz, eu tenho que saber conviver com você. Certo? E isso não é na minha profissão, é na profissão de muita gente. Então, e para saber do outro, que eu volto ao tema do meu programa, é justamente também se autoconhecer. Né? Porque não adianta querer só saber da fraqueza do outro. E as minhas fraquezas? E as minhas, que são muitas, né? Nós temos muita fraqueza, sim, né? Principalmente numa sociedade como nós estamos hoje, que é uma sociedade viva, é uma sociedade que muda, muda. Há minutos. Então, nós precisamos convívio é bem difícil isso, né? É você saber se relacionar com o outro e saber se relacionar consigo mesmo. A Bilu vai falar uma coisa para vocês, a todos que estão nos ouvindo, mas isso é uma opinião minha, gente, volto a dizer. Eu acho assim, o professor, ele é aquele que pode mudar o mundo. Então, quando você vê alguém que está lá em cima, que consegue despertar algum interesse, um músico, por exemplo, que canta, né, que desperta toda essa alegria que está dentro de nós, o professor faz o mesmo quando ele ensina. Então, o professor tem dentro de si muita coisa boa, mas ele precisa acreditar. O professor, logicamente, o Júnior começou hoje falando sobre a fragilidade do professor no sentido de salário, no sentido de burnout, por exemplo, que hoje nós estamos estafados, hoje dentro das escolas, mas nós escolhemos essa profissão e nós temos que fazer o melhor que nós podemos fazer, certo? E para isso, a família precisa entrar na escola. Aí cada escola tem que ter as suas formas de que a família entre nas escolas. Nós precisamos entender isso. Tá? Não precisa, tem regra. É outra forma de inclusão, né? Incluir a família na escola. Incluir a família na escola. Fazer com que a família, junto conosco, que o nosso objetivo é que a criança aprenda. Sim. Né? Que bom. Realmente o professor, como você falou, é o grande transformador da sociedade. Com certeza. Né? Qualquer profissão só tem conhecimento se tem alguém que ensinou. Né? É autodidata, mas mesmo autodidata ele teve que ler um livro que alguém escreveu, sempre teve alguém que ensinou. Correto. Não tenha dúvida. Vamos voltar aqui, ó. O Alfres, né? Colocou aqui, te ouvindo de Mogi das Cruzes. Ai, que legal. A Heloísa tá aqui, ó. Pra gente, de que maneira a pedagogia social pode abordar as desigualdades sociais e promover a justiça educacional. Ai, que lindo. Né? A Jaquiele, né? Jaquiele Freitas, mandando coraçãozinho, maravilhosa Bilu. Débora Poloniato, Bilu, você é a prova e exemplo de um professor para os alunos. Meu Deus, que belezinha. Né? Oi, gente, beijo no coração de todas vocês, viu? A Jaquiele, a Dedé, minha amiga querida, a Lolô, que depois nós vamos nos encontrar, né? Viu? A Heloísa falou de pedagogia social, sabe? Sim. E eu dou uma disciplina para ela chamada pedagogia social, projetos e práticas de pedagogia social, né? E quando a gente fala em pedagogia social hoje, todo professor tem que entender a importância das questões sociais. Essas questões sociais têm que entrar na sala de aula e valorizar o conteúdo programático do professor. Então, quanto a gente não promove desigualdades sociais em quem, por exemplo, sabe ou não sabe algo? A pedagogia social é muito importante para isso. Então, todos os problemas sociais entram na escola e mudam a trajetória da escola.
né? Nós temos vários momentos desse, né? Manifesto dos Pioneiros, Revolução Francesa, né? Nós temos vários sociólogos que falaram isso, Durkheim, Max Weber, Karl Marx, todos eles sabem e divulgaram esses conteúdos quando a sociedade traz para dentro das escolas e muda o contexto da escola. Nós não podemos nos afastar de maneira nenhuma de uma pedagogia social. O social tem que estar dentro da escola e ele vai alterando, modificando e transformando os conteúdos. Né? Que bonito. Realmente é uma coisa muito dinâmica, né? Só para dizer aqui, ó, quando a gente leu Alfred, ela falou assim, sou eu, a Andréia Lícia. Ai, Andréia Lícia foi minha diretora aqui nas Faculdades Integradas de Jaú, uma pessoa que eu amo demais, uma pessoa que me ensinou demais e é uma grande gestora. Que bom. A Heloísa Costa elogiando novamente, grande professora, Lolo, mandando os ela corações. Ela tá querendo nota, viu, Júnior? Acho que é isso. Então, Belu, professora, é o seguinte, ó, diante de tudo isso, a gente percebe que, falando de inclusão, falando dessas dificuldades, das barreiras, que a grande preocupação hoje, vamos dizer assim, é justamente saber como respeitar e compreender essas diferenças, né, culturais, econômicas, e de convívio em comunidades. Muitas vezes tem bairros especiais dentro de uma cidade, ou seja, diversidade, né? Então, porque é o seguinte, eu lembro que na minha época, também na sua época, vamos dizer lá, 40 anos, 50 anos atrás, a gente tinha menos crianças nas escolas, né? E talvez era mais assim homogêneo a classe. Hoje em dia, e principalmente já de alguns anos para cá, praticamente 100% das crianças estão na escola. Pelo menos esse é o nosso objetivo e estamos perto disso. Ou seja, começa a ter também diferenças muito grandes, né? Porque na nossa época existiam crianças que não iam na escola por serem muito pobres, muito carentes, pais que infelizmente não tinham nem condições básicas, né? Básicas, então nem a escola era algo que fugia da realidade deles. Hoje não. Hoje todos têm direito e dever de estarem nas escolas. Isso torna toma uma diversidade maior, eu acredito, correto, né? Econômica, cultural, né, costumes e tudo mais. E aí, como fazer essa inclusão com essa diversidade? Júnior, agora nós temos um outro patamar, né? Se você for pensar na educação lá atrás, década de 70, né, década de 80, quem estavam nas escolas? Era uma classe média e classe alta. Perfeito. Que estavam nas escolas. A classe menos favorecida não estava nas escolas. Porque não tinha quem cobrasse essas crianças estarem na escola. Ou seja, era uma escola onde você poderia trabalhar com um tipo de clientela que dava condições de retorno do seu conteúdo. Eu transmitia o conteúdo, você recebia, tirava a nota, passava de ano. Quem não tinha isso, não passava de ano e seguia em frente, ok? Os anos foram passando e a legislação, graças a Deus, foram se transformando. As resoluções foram trazendo cada vez mais todos para dentro da escola. Quando isso aconteceu, você trouxe consigo outros problemas, outras situações e, principalmente, a diversidade dentro da escola, né? Trazendo problemas, fracassos, melhorias, isso tudo foi aparecendo. Foi. Então, o professor, ele teve que se adaptar a classes homogêneas que nós tínhamos antes, sim, a classe A, B, C, D, E, né, que era totalmente homogêneas, sim, conforme você tinha menos conteúdo, você ia para F, G, sim, quando não, você estava na A e B, ok? Ok. Eram classes homogêneas. Hoje nós temos classes totalmente heterogêneas, graças a Deus. O que sabe mais, ensina o que sabe menos. Então, e a gente convive, e nessa convivência eu aprendo, eu cresço, você cresce mais, eu aprendo de uma forma, você aprende de outra, e nós vamos crescendo. Perfeito. Isso é muito importante. As classes, as salas de aulas heterogêneas, isso hoje. Com isso também, o professor precisa também trabalhar com essa diversidade. Tá? E partindo desse contexto, nós temos que ter um olhar diferenciado para essa educação. Um olhar mais humanizado, holístico, individual para o coletivo, mas partindo do individual.
Então, tudo mudou. Me parece, às vezes, que o professor se esqueceu que isso mudou. Então, ele precisa utilizar novas metodologias. Existe uma série, hoje, através dos recursos tecnológicos que nós temos, nós pesquisamos cada vez mais. Então, não tem uma regra básica. Olha, eu vou te ensinar uma metodologia que é certa. Não existe isso. O professor tem que saber diagnosticar a sua clientela, reconhecer os problemas, as fragilidades, as motivações que ele tem na sala de aula e buscar metodologias, recursos, estratégias. É o professor. Aí alguém me diz assim, mas é muito trabalho. Ora, né? O pianista que foi fazer um concerto, ele estudou anos afinco para ser um concertista maravilhoso. O professor também. Né? O engenheiro também, o advogado também, o médico também. Estamos estudando a todo tempo. Isso é transformação. Isso. E eu acho que aí que é o gostoso, né? Que é o desafio, né, É o do desafio. professor. Não é fácil. Né, de não fazer é fácil. essas grandes transformações. Não é fácil. Realmente uma profissão de desafio, de transformação. E isso que você falou também, que eu achei muito interessante, eu anotei aqui, sobre nessa diversidade, realmente, muitos momentos eu até me perguntava e via que essa inclusão vamos dizer, dessa classe com mais dificuldade, que há tempos atrás nem estavam na escola, se elas podiam abaixar o nível, vamos dizer assim, né, da educação. Ou seja, aquele aluno que quer aprender mais, de repente tem na classe dele um aluno com muita dificuldade, porque às vezes são alunos que se alimentam mal, que não tem um pai, uma mãe que dê mais condições, né, para poder desenvolver até mesmo intelectualmente. Mas aí eu gostei que você falou que esse aluno que sabe mais acaba ensinando aquele que sabe menos. E o ensinar, a gente aprende muito com ensinar, né? Então eu acho que isso... Ensinar e aprender, né? E o convívio que você falou também, né? Então você vê que tudo vai fechando, né? Tudo vai... Olha, Júnior, que bate-papo gostoso, viu, que nós estamos tendo aqui. Essas são nossas opiniões. E você veja bem, né? Dentro de uma escola, com toda essa diversidade que nós temos, a escola vai diminuir o conteúdo porque tem crianças que não sabem. É muito triste falar um negócio desse, né? E nós precisamos entender que eu ensino você, você me ensina. Não existe outra forma. Então, aquele aluno que sabe muito, né, ele pode ensinar o que sabe menos, e o que sabe menos está te ensinando a saber conviver com os outros. Porque se eu tiver engenheiros que não sabem conviver, né? Se eu tiver médicos que não sabem conviver, como que a gente vai tratar esse país? Que humanização é essa, né? A escola foi feita para todos. E nós temos que achar um meio para atender a todos. Inclusive o processo de inclusão social, que agora nós vamos falar um pouquinho de atendimento educacional especializado, isso aqui nós precisamos repensar muito. Eu leio muito a respeito disso, porque eu faço estágios com os meus alunos do nível superior, né, do ensino superior. E eu acho uma dificuldade muito grande quando os meus alunos são monitores dessas crianças. Os meus alunos põem o pezinho para trás e falam, meu Deus, como que eu vou trabalhar com essa criança? Ele ainda não sabe como trabalhar. Nós precisamos ter um atendimento educacional especializado. E as escolas têm hoje. Né? Mas os monitores também deverão ser dessa forma. Eles deverão conhecer aquela pessoa com deficiência, qual o tipo de deficiência ela tem. E estudar isso para poder dar condições a essa criança. Senão essa criança só vai ficar como se fosse um depósito dentro das escolas. E não é essa a função da escola. A função da escola é dar condições para que aquela criança aprenda. Então, ele precisa ter um plano individualizado de adequação curricular, ou plano individualizado de educação, educacional, como eles chamam hoje. Então, é importante que nós tenhamos, dentro dessa fase inclusiva, uma inclusão social de fato. Perfeito. Então, isso é muito difícil, não é fácil. Nós estamos caminhando, mas demos uma corridinha. Mas Sim, agora nós precisamos parar para pensar. Eu me lembro que há 15 anos atrás, quando eu comecei, e estava se falando muito em inclusão, a gente percebia que era uma inclusão assim, que acabava... os, vamos dizer, ditos normais, eles aprendiam a incluir o deficiente. Mas o deficiente, ele não tinha inclusão às pessoas normais. Você entendeu? E hoje eu acredito que com as especializações, né, eu até estou noivo de uma professora que é especialista em inclusão. Que foi minha aluna, né, Júlio? A Jade. Eu aprendo muito com ela. E ela mostra essa evolução, né, da inclusão
também do deficiente no ambiente, né? Porque não adianta a sociedade incluir o deficiente, mas o deficiente não se achar incluído dentro dessa sociedade. E isso é uma evolução. E isso acontece quando existe, né, claro, o desenvolvimento de estratégias, de metodologias, e que isso são passadas através de cursos. E aí a gente vai falar um pouco de cursos também, de capacitação de professores. Então, eu queria que você falasse sobre a capacitação para esse mundo que a gente está convivendo e para aquele que vem para frente. Júnior, olha, os cursos de capacitação nós chamamos de formação continuada, né? O professor, ele tem que passar primeiro pelo ensino superior, ele vai fazendo a pós-graduação e ele vai tendo uma formação continuada, né, diversa durante todos os anos de carreira dele. Ele não pode parar, nem um minuto. Então, é importante que nessas formações ele faça as suas escolhas. Então, ele está dentro de um processo inclusivo nas suas escolas, ele tem que fazer uma formação continuada voltada para isso. Incluir a pessoa com deficiência é importante quando você tem um plano individualizado, justamente porque ela tem que aprender esse conhecimento de forma, através como? Olha, se um deficiente gosta de música, de carro, né, de alguma coisa, você vai diagnosticar o problema dele e vai partir de um conhecimento em cima de um fator que ele gosta, dentro da escola, porque ele está dentro de uma escola regular. O convívio dentro da escola regular tem muito a ver não só com a classe que ele está, mas com a unidade escolar como um todo, certo? O falar em Libras é muito importante que todos os alunos da escola saibam Libras. Isso é muito importante, sim, porque ele vai conseguir, todos, ao passar perto da criança que é portadora, né, sim, que é uma criança deficiente auditiva, ela automaticamente, a criança vai fazer os sinais para ela e ela vai conversar, sim, com ela. E a criança que não souber, ela vai estar excluída. Isso, então ela precisa saber, todos, mesmo não tendo essa deficiência. Isso que é bastante interessante, né? E só para uma coisa que também me passou, é o seguinte, eu lembro que isso acontecia muito, e eu acho que ainda hoje está assim, as escolas públicas estão muito mais em condições de atender e fazer essa inclusão, né? Porque as escolas particulares, elas acabam investindo, é uma impressão minha, e aí eu queria que você comentasse, né, mais investindo em tecnologias e talvez faltando essa mão de obra especializada, né, que seria o professor com conhecimentos técnicos dessa diversidade que nós temos hoje nas escolas, graças a Deus. E como é que está hoje a escola pública e a escola particular? As duas estão trabalhando da melhor forma possível que conseguem, porque nós somos imaturos ainda em inclusão social. Sim. Imaturos. Mas a tecnologia assistida, por exemplo, é uma tecnologia que todas as escolas estão utilizando. Você vai adaptar um aluno para a escrita, você tem um material, a terapia ocupacional faz muito bem isso. As escolas também estão trabalhando com programas tecnológicos que a criança pode ouvir, o aluno que tem, a pessoa com deficiência visual, ele escuta melhor, né, através de programas de computadores. Isso tudo as escolas, tanto particulares, escolas particulares, né, isso é legislação, tanto para a pública quanto para a particular. A legislação não brinca, a criança é a mesma. E a gente deve atender a todos. Essas tecnologias assistivas, esses materiais que nós temos hoje dentro de uma sala totalmente adaptada para essas pessoas que recebemos, nós temos que saber trabalhar. Os monitores hoje que fazem um trabalho de formação, né? Então não podemos colocar um monitor que não saiba daquele tipo de deficiência. Ele precisa reconhecer a deficiência. E a escola, a coordenação, deve dar suporte para eles. Sim. Tá? Para que eles possam trabalhar ali. Sim. E os planos que partem dessa individual devem ser bem adequados aos conteúdos que você trabalha, desde que atenda a deficiência daquela criança. Então, eu não posso, por exemplo, dar a mesma coisa que eu estou dando da mesma forma, mas eu tenho metodologias diferenciadas. Sim. Ok? Muito bom, muito bom. Ó, vamos lá. A Débora Poloniato aqui, ó, ela confirmou que ainda estamos imaturos em inclusão. Disse também assim, ó, pensar em professor hoje nos leva a pensar na educação básica. Porque os adolescentes que saem do ensino médio e entram na faculdade de licenciatura estão muito fracos em relação aos conhecimentos básicos? Acho que é uma pergunta, né? Isso. Júnior,
A Débora convive comigo, né? A gente tem... Sim. É muito interessante isso, porque ela trabalha na Legião Mirim. E ela percebe isso muito. Né? Que nós temos problemas seríssimos no ensino médio. Tanto o governo estadual quanto o governo federal estão trabalhando muito para o ensino médio. Hoje o ensino médio está cada vez mais voltado para o técnico, né? Para o ensino técnico. E muitos alunos se afastam do ensino médio. Nós podemos ver, as escolas estão com menos classes, menos salas de aula. Isso é muito preocupante, né? Para a educação e para o mercado de trabalho de um país, né? Que vive uma crise dentro das diferentes profissões. Profissões essas que a tecnologia veio abordando cada vez mais e que ela chama a atenção para outros tipos de trabalhos. E aí você fica sem o eletricista, você fica sem o pedreiro, você fica sem outras profissões. Quanto a isso, por exemplo, o ensino médio hoje precisa ter uma nova reformulação. A BNCC, os parâmetros curriculares nacionais e tudo que a gente está vendo a respeito do ensino médio hoje, ele procura estimular o aluno a estudar. Quando ele chega no ensino superior, ele traz consigo, logicamente não é todos, né, uma certa parcela, ele traz uma certa deficiência muito grande de produção textual, de ortografia, ele traz consigo problemas seríssimos nas questões de exatas, de matemáticas, e isso desfavorece o ensino superior no início dele. Então, você tem programas dentro do ensino superior, as faculdades integradas aqui têm programas de nivelamento. Né? Nós temos tanto digital, quanto também nós formulamos algumas salas de aula que dá condições para esse aluno de melhorar as condições de escrita, ortográficos, gramaticais, produção textual, porque nós que somos acadêmicos, o que mais nós temos é escrita, nós precisamos da escrita, nós trabalhamos com a escrita. Então, nós precisamos fornecer a esses alunos um nivelamento, tanto na língua portuguesa quanto na matemática. Certo? Porque eles chegam muito crus em matéria de escrita. Sim. Mas eu acho que nos últimos anos a gente tem possibilidade de melhorias em tudo isso. E o aluno precisa ter consciência de que a educação é fator primordial na vida dele, para que ele se coloque dentro de uma sociedade. Sim. A família precisa saber que educação e saúde são fatores importantíssimos para a convivência humana. Então, eu preciso que os governantes, nós precisamos, né? Que os governantes, que as políticas públicas sejam realmente voltadas para beneficiar a essas pessoas que entendem a educação. Você veja aí o governo federal fazendo uma grande iniciativa de pagar, eu não sei muito a lei, mas o período que o aluno frequenta o ensino médio, ele vai ter como se fosse uma poupança, que ele retira ao término. Por que isso? Porque os alunos necessitam estar no ensino médio. Porque a educação desse país só se faz com qualidade dentro das escolas. O aluno precisa estar dentro da escola. Para que ele construa um conhecimento que ele possa fazer parte dessa sociedade. Né? Sim. Muito bom. A gente vê, então, que é uma das preocupações que talvez a gente já avançou muito, que foi colocar todas as crianças nas escolas, mas a gente está, talvez, perdendo, de um outro lado, como você falou, a evasão, né, da escola, que é principalmente justamente no ensino médio. No ensino médio, o momento que, por alguma desmotivação, ou mesmo problemas econômicos, vão trabalhar, mas nunca é desculpa, né? Porque quem quer estudar, a gente vê pessoas que estão determinadas ao estudo, trabalham, se viram, passam por esse momento que pode ser realmente difícil, né? Não é fácil você trabalhar o dia inteiro, estudar, passar e desenvolver, até mesmo fazer uma faculdade e tudo. Não é fácil para ninguém, mas é um momento que, se a pessoa superar, se a pessoa tiver força de vontade, vai ter uma recompensa, né? Recompensa. Eu acho que a sociedade também vai ter essa recompensa. A sociedade né? toda. A pessoa em si, a sociedade. A sociedade se eleva, cresce, desenvolve, e essa pessoa que estudou, ela vai dar um retorno maior por esses conhecimentos que ela vai adquirir, sem dúvida tudo melhor. E aí eu vou te perguntar, e você vê que a gente já está quase com 1 hora já de programa aqui, o tempo vai passando, está bem gostoso. Nós temos tanto assunto, né? Deixa eu ver aqui, ó, José Barbieri, parabéns, excelente conversa. Que bom, José. O que a gente precisa dizer também aqui é o seguinte: diante de tudo isso,
né, dessas dificuldades, desse desafio que o professor precisa ter, né, quais os conselhos que você daria para os novos professores, né, que estão saindo então aí de cursos de pedagogia, principalmente, no sentido assim, como enfrentar essa situação, essa realidade da educação, né, se vai buscar a prática no estudo, ou se vai estudar mais, ou se os dois, o que é uma pós-graduação nisso, o que são capacitações possíveis serem feitas, quais as necessidades também hoje, né? Porque deve ter dentro de professores, que existe uma diversidade enorme em termos assim, de matérias, mesmo na inclusão, onde a necessidade hoje de professores que não se encontra, existe. São várias perguntas aqui, mas é para também finalizar, porque a pouco nós vamos ter que finalizar. Então vamos fazer o fechamento, né? Vamos lá. Primeiramente, eu queria agradecer a você, né, por essa oportunidade de estar aqui com você. No início, no nosso encontro aqui, nós somos experientes, né, Júnior? Experientes. Então, foi um bate-papo muito legal. Meu agradecimento a você. E a todos que estão aí nos ouvindo e que irão também nos ouvir posteriormente. Sim, também, com certeza, né? Muita gente ainda vai assistir depois. Isso. Pessoal, primeira coisa que nós temos que lembrar: educação é para todos. E nós somos profissionais da educação. Nós precisamos ter competência técnica. Nós precisamos ler, entender, buscar e ter uma linha mediadora de trabalho. Nós devemos ser pesquisadores de uma educação de qualidade. A educação hoje, tanto EAD quanto presencial, nós sabemos que as duas estão caminhando. Você faça as suas escolhas, mas você lembre, você tem que ler, entender, compreender e praticar isso. Hoje, a pedagogia tem 40% do seu curso em EAD. É uma tecnologia que nós estamos avançando. Não tem volta. Não tem volta a isso. Então, aquele que pegar uma pedagogia, uma licenciatura, que vai ser professor, que vai trabalhar no EAD, não é fazer algo, recortar e colar. É ler, entender, compreender, praticar. Vocês trabalham com seres humanos. Eles precisam de vocês. Nós somos a solução de um país. Se a gente mudar o rumo da história dessa educação, nós vamos mudar uma sociedade. Vai ser uma sociedade mais feliz, uma sociedade mais educada, uma sociedade mais justa, mais igualitária no sentido de equidade social mesmo. Então vamos pensar nisso, vamos transformar isso, mas para isso eu preciso ter conhecimento, respeitar o social e trazer para tudo. Para isso eu preciso fazer os cursos de pós-graduação, capacitações, formação continuada, sempre estudando. E não se julguem, eu não tenho tempo, eu não tenho. Arruma. Todo mundo arruma tempo. Nós precisamos estudar, mudar os rumos da história, principalmente da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. Dependem também muito da gente. Então eu quero deixar para vocês uma frase do Rubem Alves, que eu gosto muito. Eu quero desaprender para aprender de novo, raspar as tintas com que me pintaram, desencaixotar emoções e recuperar sentidos. Rubem Alves, é isso que eu quero. A todo momento que a gente tire a tinta, pinte de novo, desencaixote as coisas e comece de novo. Um beijo no coração de todo mundo. Educação para sempre e para todos. Opa, fechou bonito. Muito obrigado, professora Bilu. Eu tenho certeza que é um programa que muita gente vai poder assistir, compartilhar, colocar o seu joinha. Professores, compartilhem, porque é uma oportunidade realmente, né, de estar junto aqui com a professora Bilu, um privilégio meu nesse momento, e poder adquirir esses conhecimentos. Nós vamos ter que se despedir. Até um próximo programa. Espero que vocês tenham, né, também essa alegria de ter o contato com a professora Bilu. Quem quiser ter o contato dela, faça aí no comentário, pergunte, continue perguntando, ela vai estar aí disponível para poder responder para vocês também, tá? E até um próximo programa, Descobrindo o Seu Interior. Até mais. Até mais, gente.